Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo aí a pedido de um colega da área de segurança do trabalho que me ligou recentemente me perguntando como que ele faria para escolher uma luva de segurança para a sua empresa, para um determinado tipo de atividade. Então, pensando nisso e na dúvida que muitos profissionais aí têm a respeito do tema, eu resolvi fazer um vídeo aí tentando explicar um pouquinho como que deve ser feita essa escolha. Primeiramente, você já se deparou com a necessidade de utilizar uma luva de segurança e ficou na dúvida em qual modelo que você deveria escolher? Porque hoje há uma infinidade muito grande de luvas aí no mercado, né? Então, qual luva escolher? Pensando nisso, como que nós podemos escolher a luva ideal para a atividade que nós estamos executando na nossa empresa? Temos muitas atividades e cada uma delas pode ter a necessidade de uso de uma luva diferente da outra. Para isso, nós precisamos primeiramente entender o seguinte: a luva que nós precisamos para aquela atividade, qual que é a natureza daquela atividade que nós estamos executando? E quando eu falo qual é a natureza da atividade, para ficar um pouco mais fácil de entender isso, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos pegar alguns exemplos aí para a gente entender. Então, eu estou fazendo uma tarefa, estou realizando uma tarefa ali na minha empresa de lixamento, né? Seja lixamento da parede, seja lixamento de uma peça, alguma coisa nesse sentido. Ou eu posso fazer uma atividade de corte com estilete, né? Abrir uma caixa, cortar algum determinado tipo de material, né? Com estilete ali de segurança, e existe um risco aí também. Outra coisa que nós podemos ter lá no transporte de pallet, preciso erguer o pallet, preciso abaixar o pallet, carregar ele até o local que eu vou empilhar as caixas, vai estrechar e tudo mais. Outro exemplo seria uma atividade aí de pintura. Então, notem que para cada tipo de atividade dessa que eu estou falando, será necessário um tipo de luva diferente. E por último, para realizar uma atividade de retirada de um vasilhame ou de um recipiente aquecido dentro de um forno, dentro da indústria. Então, qual luva usar para cada uma dessas atividades? Então, vamos passar uma por uma aí para a gente entender. Então, se eu tiver uma atividade onde tem lixamento, eu vou precisar de uma luva resistente à abrasão, correto? Então, eu vou estar tendo o atrito ali da minha mão, né, com a parede, com um objeto, com a lixa ali. Então, isso pode me machucar. Então, uma luva resistente à abrasão vai evitar que isso ocorra. Segundo exemplo aí que nós deixamos, uma tarefa com um corte com estilete. Então, como o próprio nome já diz aí da tarefa, né, do corte, eu vou precisar uma luva resistente a corte. Se eu estiver realizando uma atividade de transporte de pallet, eu vou precisar de uma luva que ela não seja específica para uma coisa só, porque eu vou empurrar, então vai ter uma força, um impacto, alguma coisa nesse sentido. Na hora de puxar esse pallet de algum lugar que ele esteja, eu posso rasgar a luva, eu também vou ter o atrito da mão com o pallet, e por aí vai. Então eu preciso de uma luva com resistência mecânica, que tenha mais de um tipo de proteção aí. Outra atividade que nós colocamos é uma atividade de pintura. Então eu vou precisar de uma luva que seja resistente a produtos químicos, no caso tinta aí para pintura. E por último, quando nós falamos de uma atividade de retirada de um vasilhame aquecido de um forno, nós vamos precisar de uma luva com uma resistência térmica, onde eu possa pegar ali com a minha mão e eu não me queime, tá bom? Então, notem que cada uma dessas luvas, né, que nós estamos citando aqui, ela tem relação direta com a natureza da atividade que está sendo executada. Então, não adianta eu pegar uma luva para fazer um determinado tipo de atividade que exige esforço mecânico para colocar para executar uma atividade química, porque essa luva ela vai encharcar de produto químico e ela não vai ter a eficiência que nós esperamos. Então, por isso, existem luvas corretas para as atividades corretas. Como que eu vou saber, falando tudo isso aqui, quais são os atributos que a luva ela precisa ter ou para o que aquela luva foi testada, saber se isso atende ou não à minha necessidade? Então, pensando nisso, como que nós podemos saber? Então, é simples a resposta. Nós podemos saber através do certificado de aprovação, o famoso CA. Então, lá vai conter os valores que foram obtidos nos testes realizados. E quando eu falo os valores obtidos nos testes realizados,
eu estou falando que a maioria desses testes aí, eles são baseados em normas europeias. Você já chegou a ver algum tipo de símbolo desses aqui lá na sua luva? Nós temos a N407, que fala sobre proteção térmica, nós temos a N388, que fala sobre proteção para agentes mecânicos, e a N374, que fala para proteção química. Então, lá no CA, nós vamos ter quais foram os resultados obtidos nos testes para cada uma dessas metodologias, nessas normas, elas têm essas metodologias de testes para saber o quanto que a luva resiste. E com isso, eu vou saber qual é a luva mais adequada para a minha atividade. Literalmente, como que isso funciona? Então, eu vou pegar um exemplo aí, a norma EN 388 de 2016, que é uma norma de resistência mecânica. Então, ela vai falar tudo sobre resistência mecânica. Então, vamos supor que eu tenha alguma atividade lá na minha empresa, que eu tenha que lixar, que eu tenha que empurrar, que eu tenha que erguer um material, e para isso eu vou precisar de resistência mecânica. Então, como que eu vou escolher a minha luva? Então, olhando o CA, eu vou ver o seguinte. O primeiro item que tem aqui mais na direita, nesse xizinho, no primeiro xizinho, é a resistência à abrasão, né? O que eu estou raspando, onde a escala mínima é 1 e a escala máxima é 4. Então, quanto maior, mais resistente a luva é. O segundo xizinho ali é o teste para corte. Então, eles fazem um teste com uma velocidade constante e com uma carga fixa. A escala varia de 1 até 5. Depois, no terceiro xizinho, nós temos o teste aí para rasgo, que ele tem uma variação de escala de no mínimo 1 e no máximo 4. Logo depois, nós temos aí o teste de punção, né, para punção aí durante a atividade, onde a escala mínima é 1 e a escala máxima é 4. Com isso, nós vamos saber se essa luva ela tem resistente para esse tipo de tarefa. E o próximo xizinho, ele está baseado na ISO 13997, que é o teste de corte. Então, ele pega uma força vertical, onde cada passada da lâmina é aumentada a carga, né, a força que está sendo feita da lâmina contra o material para cada contato, e esse teste varia de A até F. E por último, nós temos aí o teste de impacto, que ele tem uma escala de P, que ele estaria aprovado, ou em branco quando ele não está aprovado, tá? O teste de impacto. Então, com isso tudo, pessoal, que nós estamos vendo aí como que são feitos esses testes, ele obtém uma nota para cada um deles. E obtendo essa nota, nós vamos ter uma facilidade de fazer a escolha correta aí das luvas de proteção que nós vamos utilizar. Muito bacana isso aí, que agora a gente consegue saber como escolher as luvas. Eu falei da resistência mecânica, mas nós poderíamos falar da química, poderíamos falar da térmica. Tudo vai depender da atividade que você está executando. E aí você vai lembrar dessa norma aqui. Então aproveita aí, veja se você está precisando de uma luva aí correta para a sua atividade, reveja as luvas que você tem na sua empresa e faça a escolha correta da luva, porque o que importa é a proteção das mãos do trabalhador. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Falou, um abraço, até o próximo vídeo.